A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao Culto Racional. A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um Culto Racional. E eu hoje expresso a minha alegria retornando de mais um Rema. O Rema é o Retiro Espiritual da Manancial, a igreja onde eu sou pastor. Já há muitos anos a gente faz esse retiro, todos os anos nós fazemos. E agora, no último final de semana, no dia 17, 18, 19 e 20 de setembro, fizemos na Serra Gaúcha, aqui numa cidade chamada Veranópolis, o Rema 2021. E foi uma bênção. E hoje eu quero falar sobre mudança. Porque eu escutei muito isso no retiro. Pessoas vindas de várias denominações, onde aprenderam que muitas vezes o que aprenderam, e aí você vai entender agora durante a explicação que eu quero dar. Eu quero falar disto aqui, ó. Mudança radical. Mudança radical. Daqui a pouco eu vou falar sobre radical, né? E muitas vezes nós escutamos esta palavra e entendemos de uma forma errada. Mas não, daqui a pouco eu vou estar falando, né? Se você for no dicionário, você vai ver. Porque às vezes as pessoas, você é muito radical. Olha, dependendo do aspecto, até é bom, né? É muito bom eu ser uma pessoa radical. Ok, queridos? Então vamos lá para o texto. O texto é este aqui. E eu vou aqui me colocar no cantinho. Pronto. 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles. E prestem bem atenção agora. E tu serás mudado em outro homem. Mudança radical. Você depois pega esse texto e leia todo o capítulo e você vai verificar o que aconteceu. Eu quero simplesmente trazer aqui somente esse texto para que você veja que quando o Espírito do Senhor se apossa de nós, nós, além de sermos usados por Deus, nós somos mudados. Há uma frase, o autor é Marcelo Martins, ele diz o seguinte: há muitos cristãos cheios de poder, mas vazios de caráter. Prestou atenção nisso? Há muitos cristãos cheios de poder, mas vazios de caráter. E aí está, queridos, esse texto de 1 Samuel 10,6. Ali o homem de Deus foi cheio do Espírito Santo, profetizou, sim, mas ele também mudou. Mudou a sua vida, mudou o seu caráter, mudou as suas posições. E veja em Malaquias 3,6 o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, queridos, não é Deus quem muda, somos nós. Amém? Deus é o mesmo, não precisa mudar, não tem sombra de mudança, né?
não tem aparência de mudança, não tem nada que possa mudar em Deus, porque Ele é perfeito. Mas nós sim, nós mudamos. E a nossa mudança precisa ser radical. Ok, queridos? Então vamos para... Veja aí, o que é radical? Radical é por completo, totalmente decisivo. Mudança radical. Existe na Bíblia a palavra metanoia, que é mudança da mente. A nossa mente muda quando nós somos salvos pelo Senhor, quando a palavra de Deus nos é conhecida e nós mudamos. Amém, queridos? Então vamos aqui para 4 posições de uma mudança radical. E como eu disse, não tem como você participar de um retiro espiritual como nós tivemos agora, o Rema 2021, sem você mudar. Meu pai dizia, toda vez que você tiver um encontro com Deus, alguma coisa muda na sua vida. Não tem como não mudar. Amém? E eu já vou dar aqui uma notícia boa. Até o final deste mês, eu estarei postando sobre o Rema 2022, que será na Páscoa, aqui na Serra Gaúcha, em Veranópolis, ok? Então, no próximo vídeo, eu estarei postando sobre o Rema 2022. Se você já quer saber maiores informações, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Meu número de telefone está aí na descrição do vídeo, ok? Como também o e-mail. Então, essa é uma excelente notícia para mim e para você. Tivemos no retiro agora pessoas de São Paulo, Brasília, Mato Grosso e aqui da região do Rio Grande do Sul. Tivemos de Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre. Pode ser que eu esteja esquecendo de alguma cidade, mas enfim. Eu quero agora que você, de todos os lugares... e tive uma mensagem muito legal de um irmão muito querido de Portugal. Ele diz assim, que pena que o retiro é tão longe, tão distante, Mas lá no meu Facebook, você pode ver os vídeos e até dou uma dica. Todos os vídeos estão postados ali na pastora Sanderlina, Ele, o Verbo, Também tem aí na descrição dos canais que tem aí para você seguir, da pastora Sanderlina. Está ali todos os vídeos do retiro, do Rema 2021, ok? Mas voltando agora aqui ao texto, as 4 posições de uma mudança radical, eu quero que você preste muita atenção. Você precisa fazer uma análise, tá? A primeira coisa de uma mudança radical, a aquisição de novos hábitos, ok? Hábitos como a leitura da palavra, a oração, pensar antes de falar, amar o próximo, ajudar, apoiar, ok? Manter o seu casamento, custe o que custar, enfim, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, ir à igreja, ok? Eu não estou dizendo para você ser religioso, mas existe uma necessidade sim de corpo, ok? A segunda coisa, estar aberto para aprender coisas novas. E isso eu ouvi de pessoas ali no retiro. Pastor, eu sou oriundo da igreja tal, eu não sabia sobre os dons espirituais, eu não sabia como era tão maravilhoso ver a manifestação do Espírito Santo, certo? E outras pessoas oriundas de igrejas que supostamente são pentecostais,
mas que nunca haviam visto uma pessoa interpretar as línguas estranhas. Né? Então isso no mínimo é estranho, né, gente? De algumas igrejas irem até contra a palavra de Paulo, que Paulo mesmo diz, se não há quem interprete, não se fale. Né? Enfim, né? Não estou aqui querendo acusar ninguém, mas, queridos, a Bíblia é a Bíblia. Então, estar aberto para aprender coisas novas é exatamente isso, uma mudança radical, não é? Não é uma mudança radical de doutrinas, é uma mudança radical realmente daquilo que a palavra de Deus traz. Terceiro, buscar um novo estilo de vida, ok? Também estarei falando sobre isso. E quarto, e muito importante, fazer uma revisão dos valores, regras e compromissos. Então, a primeira coisa, aquisição de novos hábitos. E aí você vê em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Primeira coisa que eu gosto sempre de dizer, que pecado é estar longe de Deus. Não é simplesmente um ato, mas o ato te leva a ficar longe de Deus. Conceito de pecado, ok? Aí sim, dentro das ações de pecado existem muitas coisas que a Bíblia esclarece. Não vou estar falando elas aqui agora, mas lendo a Bíblia você vai entender. Ou muitas vezes você já sabe, a sociedade sabe, né? Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, mudança de hábito, ok? Pois o que permanece nele é a divina semente. Queridos, quando você invoca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo começa a atuar como uma semente que cai em terra fértil, né? Lembra aquela passagem da semente que vai caindo em vários estilos de terra, né? E tem um que cai numa terra fértil e produz raiz, e produz tronco, e produz frutos. Então, novos hábitos produzem bons frutos, ok? Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você precisa ter novos hábitos, ok? Ai, pastor, eu minto muito. Para de mentir. Ah, mas a verdade vai me prejudicar por um certo tempo, sim. Porque você mentiu tanto sobre a sua vida, sobre as coisas que não são realidade na sua vida, que agora você vai ter que desmanchar este castelo de areia. Né? Vai ter que colocar abaixo e começar a construir com tijolos, com pedras, algo que realmente a verdade faz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Bem entendido, queridos? Uma mudança radical é uma aquisição de novos hábitos, ok? Segundo, estar aberto para aprender coisas novas. Foi o que eu vi neste retiro. Pessoas dando seu testemunho dizendo: eu não sabia disso, eu sabia que isso, eu pensava que isso era errado, eu não sabia que existia isso, e quer dizer, estar aberto a aprender coisas novas. Não aprender coisas novas religiosamente ou humanamente, mas pelo que a palavra de Deus revela. Amém? Porque quando algo é revelado, você fica sabendo. Quando você fica sabendo, mas só que você tem que estar aberto
para estas coisas novas. E aqui está Atos 10, 13 a 15. Um texto muito interessante, porque Pedro, ele gostava de falar somente para judeus, ele acreditava que somente judeus seriam salvos, e Deus começa a mostrar para ele que não, que ele queria salvar os gentios também. E se você também, novamente eu digo para você ler todo o texto, sempre quando eu leio aqui apenas alguns versículos, eu peço a você que leia o capítulo todo. É importante estudar a palavra. E aqui diz assim: e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Pedro tinha, e aí podemos partir também para a primeira parte, né? Tinha um hábito de não comer certos alimentos que com certeza, lá no Velho Testamento, nós vemos que foram regras dadas por Deus. Estas regras mudaram? Estas regras, elas foram transformadas pela vinda do Messias, do Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Amém, queridos? Foram transformadas. Por quê? Porque agora, porque existe até uma palavra que diz o seguinte: veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todo mundo, eu e você, gentios, né? E aqui esse texto é lindo, a história é linda, você lê todo e você vai ver que até os gentios foram batizados no Espírito Santo, coisa que os discípulos de Pedro ficaram abismados, né? Porque eles não pensavam que isso poderia acontecer. Então esteja sempre aberto a aprender coisas novas, aberto para uma mudança radical na sua vida. Amém? Há um outro texto, a terceira coisa, né, é buscar um novo estilo de vida. Qual a diferença de mudar hábitos e um novo estilo de vida? Mudar hábitos são atitudes. Um novo estilo de vida é uma mudança mesmo, porque assim, eu já vi muitas pessoas que viviam uma vida de prostituição, né? Uma vida de mentira, como eu já falei antes, né? A sua empresa totalmente fora do padrão, não paga impostos, não considera os funcionários. Gente, você tem um carro e o carro está todo fora das leis. Gente, é um estilo de vida. Você precisa começar a viver dentro da verdade, dentro de um conceito de justiça. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, estilo de vida. Quantas vezes eu vi pessoas que eram miseráveis começarem através da palavra de Deus, mudar o estilo de vida, pessoas que não tinham ensino, começaram a estudar, fizeram faculdade, se formaram, compraram, adquiriram a sua casa própria, um carro, né? E isso é maravilhoso. O pastor Giba, o pastor Gilberto, que estava conosco esses dias aqui no Rema, ele falou sobre algo que lá na igreja em Campinas, onde no início era uma região de muita gente alcoólatra, né? E ali, com o trabalho da palavra de Deus, aquelas pessoas foram se convertendo, foram largando o álcool e, obviamente, foram deixando o seu estilo de vida, as suas práticas anteriores. Aí os filhos dessas pessoas começaram a ver o quanto era maravilhoso
essa nova vida do pai, da mãe, né? Não era mais usuário de drogas, não era mais usuário de bebidas alcoólicas. Começaram a estudar, começaram a se formar e hoje há uma terceira geração naquela igreja, que é uma terceira geração que nem sequer pensa em colocar uma gota de álcool na boca. Ok, querido? Sabe por quê? Porque isto é mudança radical. Eu não estou dizendo que você possa beber ou não, não é isso. Ok? Eu estou falando que é o seguinte, quando você tem na família alguém que é alcoólatra, normalmente os filhos e os netos poderão ser também, porque é uma tendência, tá? Isso aí até você pode consultar com especialistas médicos, porque existem pessoas que são mais dadas ao vício, certo? Então, se você começa a notar esse tipo de hábito, esse estilo de vida errado, você precisa prestar atenção. Em Lucas 19:8 tem aí um texto, né? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A história de Zaqueu, né? Muitos conhecem a música, né? Como Zaqueu, eu quero subir, né? Subiu na árvore para ver Jesus. Jesus olhou para Zaqueu lá em cima da árvore e disse: Olha, Zaqueu, hoje importa eu ir à tua casa. E Zaqueu foi tremendamente tocado e falou esta frase. E Jesus disse: Hoje entrou salvação nesta casa. Então, buscar um novo estilo de vida é uma mudança radical, ok? Por último aqui, fazer uma revisão dos valores, das regras e compromissos. Eu vou citar aqui 2 versículos, mas o importante, queridos, de você rever os valores são aqueles que você aprendeu e muitas vezes você aprendeu errado. Às vezes tem frases bobas, né? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Gente, não, de maneira nenhuma, né? Até um testemunho do meu pai que, quando criança, achou uma nota, né? Inclusive a maior nota que tinha na época, levou diretamente para a minha avó, mãe dele. A minha avó foi de porta em porta nos vizinhos. Será que poderíamos fazer isso hoje, né, queridos? Misericórdia, né? Estamos num outro mundo. Mas eram pessoas que tinham valores de honestidade. E os vizinhos foram dizendo: não, eu não perdi nada. O segundo vizinho disse: não, eu não perdi nada. Até que então, depois de um certo limite, não é? Então ela chegou e pegou aquela nota, levou o meu pai até uma loja e ali meu pai comprou o seu primeiro sapato. E ali foi algo tremendo, né? Mas antes, né? O valor era verificar de quem era aquela nota, se alguém havia perdido aquela nota. Então nós precisamos rever os valores. Precisamos rever os nossos valores. Precisamos rever as nossas regras. Né? As regras que muitas vezes foram impostas pelos nossos antepassados. Regras erradas. Né? São práticas, são coisas erradas. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, né? De uma regra abençoada na casa de um cristão é de sempre orar antes de comer junto com a família. É uma regra abençoada, né? Agora, muitas vezes, as famílias não têm regras. Cada um come a hora que quer, né? Eu estou dando um exemplo muito bobo, mas realmente você precisa rever as regras. E, principalmente, você precisa rever os seus compromissos, a sua agenda, o que você tem feito com o tempo.
Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir à igreja. Ah, pelo amor de Deus, me poupe. Por favor, gente, me poupe. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa de Satanás. Misericórdia, misericórdia. Quantas vezes no dia você para ler um jornal, para ligar a televisão, para olhar o celular e você diz que não tem tempo, e na hora de dormir, deixe meia hora do seu sono para uma oração, para uma leitura da palavra. Hã? Amém, queridos? Amém? Por favor. Se você pega ônibus, faz uma leitura da palavra ali no ônibus. Ora ali no ônibus. Né? Ou mesmo se você vai de carro para o seu trabalho, ali no carro mesmo. Né? Fale com Deus. Só não feche os olhos, ok? Mas ore e fale com Deus ali no seu carro. Amém, queridos? Amém? Reveja os seus compromissos. Reveja os seus compromissos na igreja. Reveja os seus compromissos nas missões. Reveja o seu compromisso financeiro com a obra de Deus, ajudando missionários pelo mundo. Amém, queridos? Ajudando em ação social. Amém, queridos? E aí está Lucas 5,8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse texto, novamente eu falo para você ler todo ele, é quando Jesus pega emprestado o barco de Pedro para pregar às multidões. Afastou-se um pouco da praia, fez ali do barco de Pedro um altar e pregou. Pedro, ouvindo esta pregação, a pregação tocou na sua vida. Ele, naquele momento ali, ele fez uma revisão de valores, de regras e de compromissos. E ali ele se coloca aos pés do Senhor e diz: sou um pecador. E Lucas 5,11, para finalizar, logo depois, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. E eu quero chamar a atenção de uma frase que eu falei uma vez, que diz assim, ó: não servimos às manifestações espirituais. Vou repetir. Não servimos às manifestações espirituais, mas a quem nos concede elas. Amém? Se não entendeu, volta o vídeo. Ok, queridos? Esta frase é uma frase que eu usei uma vez em uma pregação. Por quê? Veja esse texto. Há um grande milagre que aconteceu aqui. Jesus diz para Pedro atirar as redes. E Pedro diz: olha, viramos à noite tentando pegar peixes e não pegamos nada. Mas, sobre a tua palavra, eu vou jogar as redes. Jogaram as redes e quase não conseguiam puxar as redes. Tiveram que pedir ajuda de outros pescadores, de outras pessoas, porque a rede estava lotada de peixes. Queridos, Pedro viu um milagre. Pedro viu uma manifestação espiritual ali. Poderia ele pensar da seguinte forma: vou continuar pescando. Vou continuar nessa bênção. Vou continuar sobre a palavra do Senhor lançando as redes. Mas não. Bem ao contrário, ele não ia servir à manifestação espiritual, mas ele seguiu aquele que concedeu aquela bênção. Você está entendendo isso, queridos? Não siga manifestações espirituais, siga ao Senhor das manifestações espirituais. Reveja seus valores, reveja suas regras, reveja os seus compromissos. Você só vai na igreja quando precisa ser curado, quando está mal financeiramente. Reveja seus valores,
reveja suas regras, reveja seus compromissos. Ok, queridos? Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Apenas um. E Jesus perguntou: onde estão os outros? Hã? Somente um voltou. É triste isso? Aquele leproso, ele fez uma revisão de valor, ele fez uma revisão de regras, ele foi rever os seus compromissos. Amados, que Deus abençoe profundamente a sua vida. Para aqueles que participaram do Rema 2021, a minha alegria de tê-los conosco foi uma bênção tremenda. Eu quero agradecer o pastor Giba, agradecer o pastor Bira, agradecer o bispo Roberto, agradecer o missionário e futuro pastor Yuri, pelas bênçãos das palavras. Volto a dizer, se você quiser assistir, está ali Ele e o Verbo, da pastora Sanderlina. Se você ainda não conhece este canal no YouTube, você pode ver aí na descrição. Eu tenho tanto o canal do pastor Giba quanto o canal da pastora Sanderlina. E você vai poder ali assistir todos os cultos que tivemos no Rema 2021. E eu já novamente convido você para o Rema 2022, que vai acontecer na Páscoa. Na próxima semana vou colocar aqui um post, né? E você vai já poder, na verdade já pode, enviar um WhatsApp ou um e-mail para mim querendo maiores esclarecimentos, inclusive sobre valores, ok? Nós temos, claro, eu estou falando aqui no mês de setembro de 2021. Então, daqui até o Rema 2022, são 7 meses. 7 meses a partir de outubro, sem contar setembro, ok? A partir de outubro até abril são 7 meses. Eu estarei até colocando para você que quiser os valores, e se você a partir de outubro quiser já se inscrever, queridos, vai ser uma mensalidade de R$90 por mês. Você consegue separar R$90 por mês, ok, queridos? Depois eu vou estar então dando maiores instruções pelo WhatsApp e pelo e-mail, ok? Mas já quero convocar você, convocar todos que estiverem esse ano conosco e convocar todos que gostariam de estar conosco aqui na cidade de Veranópolis, uma cidade linda. Para quem não conhece, é uma cidade da longevidade, né? Há muitos lugares turísticos aqui, Serra Gaúcha, um lugar calmo, é um lugar para descansar, diferente de Canela e Gramado. Eu sei que muita gente diz assim, eu quero ir para conhecer Canela e Gramado. Gente, Canela e Gramado, sinceramente, para mim, eu gosto, mas para mim já está cansativo, porque tem mais gente do que cidade. Então, Veranópolis não. Veranópolis é uma cidade calma, pacata, tranquila. Bênção, bênção mesmo, queridos. Amém? Queridos, vou deixar aí com vocês aqui o Pix do IMais, certo? Lembrando que agora no mês de outubro nós temos o Dia das Crianças e nós vamos fazer um grande evento com as crianças, moradores de rua, moradores de favelas, ok, gente? Quero pedir a sua contribuição. Se normalmente você já contribui, vou pedir a você um up, né? Um pouquinho mais, queridos, para nós podermos adquirir brinquedos também, além da alimentação, adquirir brinquedos, ok, gente?
porque são crianças que não têm realmente nada, são miseráveis e nós queremos levar um pouco de alegria. Gostaríamos de fazer isso todos os dias? Gostaríamos, mas como é uma data especial e as crianças sempre, todos os anos, esperam por nós, né? E há uma fila imensa. Se você entrar ali no Instituto IMAIS, você vai ver no Instagram do Instituto IMAIS, você vai verificar as fotos do acontecimento do ano passado, que foi realmente uma bênção muito grande. Está aí também o QR Code, né, que você pode apontar a sua câmera e você abre o seu banco, aponta para o QR Code e pode doar qualquer valor que você quiser. Amém, queridos? Amém? Amados, quero orar por você nesse momento, por uma mudança radical na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que todos que estão agora assistindo, primeiramente eu peço ao Teu Santo Espírito que enche essas vidas da mesma forma como o primeiro texto que eu li, que aquele homem, a sua vida foi transformada, foi mudada pela ação do Espírito Santo. Aquele homem profetizou, mas não ficou só nas manifestações espirituais. Ele mudou de hábito, mudou os seus compromissos, mudou a sua agenda. Da mesma forma como aconteceu com o apóstolo Pedro, que deixou a sua empresa, né, pesqueira para servir e seguir a Jesus Cristo. Senhor, nos abençoe, nos guarda, nos dá discernimento para entendermos o que precisamos mudar em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, fique aí com um vídeo do Instituto Social e Mais, que é uma bênção, onde eu sou presidente e assistente social, né? Juntamente com todo o nosso voluntariado. E para você que tem contribuído, eu agradeço de coração. Como eu sempre faço, você tem R$1, R$1. Puxa, se você não tem R$1, misericórdia, escreva para mim que eu faço questão de mandar para você R$1. Mas se você tiver, faça um Pix, envie para ajudar neste mês agora de outubro, o Dia das Crianças. Deus ricamente te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.